que Satanás entrou em Judas. Perceba, Jesus andou com Judas, ou melhor, Judas andou com Jesus, mas ele não foi liberto. Então é possível alguém andar com Jesus e não ser liberto. A gente tem uma má conclusão de opinião de achar que todos aqueles que andam com Jesus são libertos. A gente acha que todos aqueles que frequentam a igreja são libertos. Mas, na verdade, nem todos que caminham com Jesus são convertidos. Porque a conversão é um processo que nasce primeiro no entendimento. A minha mente passa por uma metanoia, expressão que vem do grego que significa mudança de pensamento. Então, quem se converte muda a forma como pensa. Judas anda com Jesus, mas não é liberto. Partindo desse ponto, você não deve se escandalizar, porque você tem a cultura e o entendimento de pessoas que vão andar com Jesus e não serão libertas. Então não se espante se você caminhar ao lado de pessoas que ainda não foram libertas. Pessoas que têm 10 anos de igreja e ainda não foram libertas. Pessoas que têm 20 anos de igreja e ainda não foram libertas. Pessoas que têm 15 anos de evangelho e ainda não foram libertas. Pessoas que frequentam a igreja todos os domingos e continuam com o mesmo pecado e não foram libertas. O problema não está em Jesus, porque a mensagem de Jesus ainda é uma mensagem transformadora. O problema está com a decisão que eu tomo depois que eu escuto uma mensagem. A palavra que eu ouço de Jesus confronta o meu pecado. A palavra que eu ouço de Jesus confronta o meu entendimento. A palavra que eu ouço de Jesus confronta a minha conduta. Mas eu tenho a decisão de sair da igreja e praticar ou não a palavra que Jesus colocou no meu coração. Então amanhã, quando você sai do culto, você tem a decisão de jogar esse culto fora ou não. Quando você sai da igreja, você tem a decisão de pegar essa palavra que você ouviu, jogar no lixo ou não. A decisão sempre é sua. Se vai germinar no seu coração ou se você vai continuar com os mesmos hábitos. Como é que eu percebo que essa palavra ela fez efeito e eu tive a decisão de mudança? É quando essa palavra gera dentro de você uma palavra chamada arrependimento. O arrependimento é algo que não aconteceu em Judas. Porque Judas ouvia a palavra e ele sabia que estava fazendo errado, ele tinha consciência dos seus erros, mas ele preferiu a forca. O arrependimento não leva você ao suicídio. O arrependimento não leva você a se matar. O arrependimento não leva você a destruir a sua própria vida. O arrependimento gera uma mudança genuína de comportamento. Arrependimento não faz você ir contra a palavra. Arrependimento te leva à consciência do que fez e mudança de comportamento. Então o problema está no meu coração, que ouve a verdade, mas prefere a mentira. Ouve o que é certo, mas prefere o que é errado. Escuta a palavra, mas prefere o pecado. A decisão sempre vai ser sua. Você pode ouvir a verdade, você pode ouvir Jesus falar coisas poderosas sobre a sua vida, você pode ouvir que Jesus tem um grande chamado na sua vida, você pode ouvir que grande é o projeto de Deus na sua vida, você pode ouvir que grande é a obra sobre a sua vida, você pode ouvir que Deus te chamou para as grandes coisas, mas quando você sai da igreja, é o que determina se aquilo que você escutou é verdadeiro ou mentiroso no seu coração. Porque para ser verdadeiro, eu preciso colocar em prática aquilo que eu ouço. Conhecereis a verdade vos libertará. Romanos 10:17, a fé vem pelo, só que o ouvir vem pela
palavra. Esse ouvir vem do grego, transliterado uma expressão chamada akuo. Akuo no grego significa reproduzir aquilo que ouviu. Então o que Paulo está dizendo em Romanos 10:17 é que quando você pratica a palavra, você tem fé. Quando você vive a palavra, você é transformado. Então você pode ouvir palavras poderosas como essa, mas se você decidir não praticar, a sua vida continua a mesma. É o que nós temos vivido nessa geração. Pessoas às vezes que ouvem a verdade, mas não mudam de vida. O problema está em Jesus? Não. O problema está na mensagem? Não. O problema está no pregador? Não. O problema está em mim, que eu escuto a palavra, mas eu prefiro o pecado. Nós estamos falando de Judas que andou com Jesus, aquele que teve e tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Só que mesmo Jesus tendo o poder de transformar a sua vida, ele te dá o direito de você escolher entre o céu e o inferno. Deus não fez o inferno para você, mas ele não vai te impedir de ir para lá. Se você quiser ir, é decisão sua. Como é que eu vou para o inferno? Aquele que recebe o filho recebe o pai, mas aquele que rejeita o filho rejeita o pai. Isso significa que todas as vezes que nós fazemos o apelo aqui, alguém aqui deseja confessar Jesus como Senhor, e você não diz nada, você não se manifesta, você não se expõe, você está dizendo, eu prefiro o inferno. Por quê? Porque Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, quando eu recebo o Filho, eu recebo o Pai. Quando eu rejeito Jesus, eu rejeito o Pai. Deus não quer que você vá para o inferno, mas Ele também respeita as suas escolhas. Entende? Quem é que vai te impedir de você sair daqui e de repente tomar uma bebida? Quem é que vai te impedir de você sair daqui e de repente fumar maconha? Quem é que vai te impedir de você sair daqui e continuar na fornicação? Quem é que vai te impedir de você sair daqui e continuar com a mesma vida, sem querer Jesus na sua vida? Não, você tem a decisão. Agora a palavra está batendo. A palavra está confrontando, a palavra está ensinando, a palavra bate no teu coração como um sino, dizendo é tempo de mudança, é tempo de libertação, é tempo de despertamento, é tempo de acordar. Entende isso ou não? A palavra vem com a intenção de te acordar, mas você tem a decisão de permanecer no sono da indolência ou acordar pela palavra. Judas anda com Jesus, mas não é liberto. Segunda, ele anda 3 anos e meio, é discipulado 3 anos e meio por Jesus, mas ele não havia se convertido. Nós estamos falando aqui de Jesus. Eu não estou falando do pastor Rodrigo, porque o pastor Rodrigo é pecador. O pastor Rodrigo falha. O pastor Rodrigo depende da graça. Jesus é santo na sua totalidade. Ele andou 3 anos e meio com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, sendo discipulado por Jesus, e mesmo assim não se converteu. Aí você vai ver gente que tem 30 anos, que anda com Jesus e não se converte. 40 anos que vem para a igreja e não se converte. Você vê pessoas que sempre erram da mesma forma. É 5 anos xingando palavrão. É 10 anos com a mesma atitude. É da mesma maneira, continua com a mesma conduta, não muda o pecado. Não é possível que você está andando com Jesus há mais de 3 anos e não mudou de vida. Olha para alguém perto de você e diga, tem que mudar alguma coisa aí, meu irmão. Não dá, você tem que se sentir confrontado. Você tem que se sentir com vontade de mudança. John Piper tem uma frase que eu gosto, ele diz, se a mensagem que você ouve é de Jesus e ela não está mudando a sua vida, é porque a mensagem que você ouve não é de Jesus. Porque a mensagem de Jesus tem que me inspirar a uma transformação. Judas não muda, não se transforma, não quer a palavra, não quer a mudança, então a gente já sabe o que vai acontecer.